apertar o microfone dele. É ele que Deixa eu abrir o microfone. E aí, benção? Paz, meu querido! Tudo bom? Pai do Senhor Jesus. Aí, o negócio aí agora tá outro nível, aí. A luz aí, ó, tá numa claridade da hora. É, rapaz. Deus chegou aqui e falou, haja luz. Haja luz, né? E se fez. Luz. A paz do Senhor Jesus a todos aí que está entrando em mais um culto aí de ensinamento de sexta-feira. Você que acompanha a Igreja Unida de Jardim Santa Adélia, Deus abençoe a sua vida. Estamos aí mais uma vez com o nosso professor aí querido, Diácono Maurício, com a Cláudia aí nos bastidores. Eu peço a Deus que ele enriqueça a sua vida com esse conhecimento que será transmitido para você a partir de agora. Eu vou entrar para fazer uma oração, para quem você não me conhece, meu nome é Fagner, sou pastor evangelista da Igreja Unida de Santa Adélia, tá bom? Que Deus abençoe vocês aí. Então eu vou estar orando, tá? Senhor nosso Deus e nosso Pai Jesus, eu quero, meu Deus, agora, Pai, te pedir, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Deus Pai amado, a vida do Maurício, Senhor Diácono Maurício, a vida da diaconisa Cláudia, Senhor, nesse trabalho, Senhor, de ensinamento online, via Facebook. Deus, quero te pedir a sua bênção, sabedoria, Papai amado, Senhor, também sobre aqueles que estarão assistindo, Deus, que eles venham a receber o conhecimento da tua palavra, Deus. Porque, Deus, Pai amado, nós precisamos ter a tua palavra, Deus, Pai amado, para não pecar contra ti, para não nos desviarmos, para não sermos levados por outros ventos de doutrina, Senhor, contrários, Papai amado, aos seus ensinamentos, porque o nosso ensinamento, nosso parâmetro, se chama a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então, abençoa, Senhor, a cada um e esse estudo em nome de Jesus. Amém? Claudinha? Tchau, fica com Deus. Fica nos bastidores. Mauricião? Amém, Deus abençoe. querido. Aqui, ó. Deus Tchau, abençoe. Tchau. Deus abençoe. Tchau, fiquem com Deus, tá bom? Com Deus, amém. Tá, irmãos, dá uma olhada aí no áudio, imagem, dá um feedback para nós, vê se está com algum problema aí, se está chegando uma imagem boa, o áudio, dá um feedback para nós, pessoal que está acompanhando aí, Josias, eu vi que o Josias entrou, a irmã Maria Marcondes, a Rosa, né? O pessoal que estiver participando aí, dá um alô para nós, por gentileza. Irmãos, e assim, o pastor lá está preparando lá os preparativos, né? Preparando os preparativos, né, irmãos? Eu não falei isso. Para o nosso Natal Solidário amanhã, para o nosso Natal Solidário amanhã, e louvado seja Deus pelas pessoas que estão contribuindo, né, que estão doando o seu tempo, o seu dinheiro, e para que a gente possa levar um pouco de conforto, de alegria para as crianças, juntamente, né, com uma mensagem do Evangelho neste Natal, onde nós algo que está tão distorcido o Natal, né, irmãos? O Natal não é um velhinho descendo na chaminé, mas sim o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, está tudo muito distorcido hoje em dia, né? Então, nós precisamos resgatar a verdadeira tradição do Natal, que é um convite ao nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, é um convite, né, para nós nos achegarmos a Ele, entregar as nossas vidas a Ele e cultivar aí uma vida de comunhão, de intimidade com o Senhor. Tá, o pessoal está dando aqui que está tudo ok. Irmãos, então, o pastor já orou. Vamos, então, irmãos, começar mais um estudo. A nossa revista já está chegando ao fim. Tem sido muito edificante essa aula que nós estamos tendo do Apocalipse. E quem ensina, né? Quem se prepara, quem estuda para estar aqui e ensinar, eu confesso para vocês, irmão, a gente acaba aprendendo muito, a gente acaba evoluindo, né? Ganhando consistência espiritual, porque a gente tem que estudar, a gente é obrigado a estudar para poder ministrar, e a gente e com esse processo a gente grava mais ainda as verdades concernentes ao estudo do Apocalipse, né? Então, o Apocalipse, irmãos, ele é um livro que muitos temem, né, por ser um livro onde contém muitas situações, cataclismas, então acaba deixando as pessoas um pouco amedrontadas, confusas com a linguagem que o livro usa. Mas, irmãos, o livro do Apocalipse, como o próprio nome diz, Apocalipse é aquilo que foi revelado, é aquilo que o Senhor Jesus revelou ao seu apóstolo João, que aconteceria nos últimos dias. Então, é algo que nos foi revelado. Então, nós estamos aqui estudando esse livro, né? E a gente vai terminar a revista, irmãos, e é uma matéria que a gente não vai esgotar. Com certeza não vai esgotar, porque até a gente acaba aprendendo mais, a gente acaba amadurecendo mais, né? E muitas vezes a gente acaba até
mudando de ponto de vista com relação a alguns pontos do livro de Apocalipse, né? Como há algumas discordâncias teológicas com relação ao arrebatamento, se é antes, se é depois. Mas, como eu sempre venho dizendo, irmãos, desde o início, né, nas coisas essenciais da fé, nós precisamos ter unidade, né, naquilo que é essencial, que é a morte e a ressurreição de Jesus para a justificação, para o perdão dos nossos pecados e para a nossa justificação. Então, são coisas... Nisso nós precisamos a igreja precisa estar unida, né? Nas não essenciais, como as visões escatológicas, liberdade, irmãos. Nós podemos ter liberdade e respeito, né? É muito comum hoje em dia ver comentários muito nocivos e pejorativos nas redes sociais, com pessoas que pensam escatologicamente diferente, irmãos. Isso aí é um absurdo, né? É um absurdo. A gente não tem que ficar convertendo o crente da nossa posição escatológica. A gente tem que pregar o Cristo crucificado e ressurreto, que era a pregação apostólica, amém? E em todas as coisas o amor, né, irmãos? Então, é sempre bom a gente estar lembrando isso. A revista que nós estamos estudando é a revista da linha escatológica pré-tribulacionista dispensacionalista, que crê que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E nós iniciamos na sexta-feira passada a nossa lição de número 12, cujo tema é o juízo do trono branco. Então, irmãos, nessa visão pré-tribulacionista, como eu disse semana passada, há uma distinção entre o tribunal de Cristo e o juízo do trono branco, são eventos, então, distintos. Ou seja, o tribunal de Cristo é onde os santos, após o arrebatamento, eles são levados perante o tribunal de Cristo para a recompensa de galardões. Não é um tribunal condenatório, onde vai estar em questão ali a salvação. Não é isso. Ali será um tribunal para recompensas. Já o juiz do trono branco, irmãos, já é outra cena, outro cenário, né? Então, o juiz do trono branco ele vem após o término do milênio. Então, o término do milênio, Jesus então solta Satanás onde ele esteve ali preso por 1000 anos. Ele então tem o seu último levante na guerra. Então, ele promove a guerra de Gog e Magog, que também nós não podemos confundir com a batalha de Armagedon, que é antes do milênio. Então, no capítulo 20, a gente vê, então, o término do milênio, Satanás é solto e derrotado, né, onde ele é lançado ali juntamente com a besta e o falso profeta no lago de fogo. E onde, então, serão julgados, então, aquelas pessoas que não passaram pela primeira ressurreição, né, no capítulo 19... No próprio capítulo 20, fala lá da primeira ressurreição, né? Antes do milênio, são aqueles que vão reinar com Cristo. E já no juízo final, ou seja, o juízo do trono branco, já são aquelas pessoas que não foram ressuscitadas na primeira ressurreição. Então, elas são ressuscitadas agora nessa segunda ressurreição, para então ter as suas obras julgadas, né? E a Bíblia diz que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, a revista nos dá, irmãos, 2 textos básicos, né, para nós estarmos fazendo o estudo. Eu gostaria de estar lendo com os irmãos aqui. O primeiro está lá no livro de Atos, no capítulo 17, no versículo 30 a 31. Sexta-feira passada eu li esse texto, eu li ele num trecho maior, para que a gente pudesse, então, entender aonde que esse texto está inserido, né, qual o contexto dele. Aqui, então, Paulo está pregando aos atenienses. Então, no verso 30 a 31, Paulo diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Então, aqui, irmãos, só uma breve explicação, é a pregação apostólica, irmão. Se você pegar o livro de Atos e você vê lá as primeiras pregações, as pregações de Pedro, irmãos, eles falam do Cristo crucificado e ressurreto.
eles falam da cruz, eles falam do arrependimento. Esta era, irmãos, e é a genuína e verdadeira pregação, né? A pregação que fala, que Paulo está falando aqui, né? Que todos os homens, em todo lugar, que eles se arrependam, metanoia, que haja uma mudança de comportamento. Por quê? Porque o Senhor tem determinado um dia em que há de julgar com justiça o mundo, por meio do varão que destinou, Cristo, né? O Senhor é este varão. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então, nós vamos ver hoje também que Cristo, ele é a primícia da ressurreição. Ele é aquele que foi ressuscitado como primícia a Deus. Então, todos aqueles que dormem no Senhor também serão, como diz Paulo, serão ressuscitados para encontrar com o Senhor nos ares, e também nós, que os vivos, que estiverem vivos, também encontraremos com o Senhor, mas primeiramente os mortos. Então, o Senhor Jesus, ele é a primícia daqueles que foram ressuscitados. E também a revista nos dá o livro de Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 11 ao 15, que diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então nós vemos aqui, irmãos, que é o julgamento final, onde até a morte e o inferno eles dão os mortos que nele havia. Então, nós vemos aqui pela essa passagem, irmãos, que aqueles que partem deste mundo sem Cristo, isso é muito importante, irmãos, aqueles que partem deste mundo sem Cristo, eles já são condenados ao inferno. Eles já estarão lá num lugar de tormento, esperando a sua ressurreição, para então ter as suas obras julgadas. Mas ele já está condenado, porque o texto diz que o inferno deu aqueles que nele havia, o mar deu os seus mortos, né? A morte, o inferno deu os seus mortos. Então, nós vemos por esse texto que aquele que parte deste mundo sem Cristo, ele já está condenado. Gente. Então, por isso a importância, né, de nós, como igreja, pregarmos o evangelho para que as pessoas, então, como diz aqui em Atos, né, que Deus quer que todos se arrependam, em todo lugar que os homens se arrependam. Então, esse é o texto base que a revista nos dá. Eu fiz uma grande introdução na sexta-feira passada, irmão, mas, como eu disse, eu gosto das coisas muito bem explicadinhas. Então, é bem pronta a lição hoje, tá? Porque praticamente a gente vai começar o tópico 1 agora. Então, no tópico 1 da lição, fala sobre o grande julgamento. Então, irmãos, a gente percebe que a palavra grande, nós encontramos esta palavra nesse texto que a gente acabou de ler, no capítulo 20 de Apocalipse, no versículo 11, quando João fala que ele viu um grande trono branco, né? O tópico da revista aqui diz que é um grande julgamento, porque o grande, irmãos, ele vem da importância desse fato. Vai ser um fato, irmãos, vai ser a consumação de todas as coisas. Então, vai ser um fato escatologicamente, irmãos, importantíssimo. Então, João, ele fala, ele viu um grande trono branco, né? E também ele viu aqueles que estavam sentados sobre esse trono, que é Jesus, que vai julgar as nossas obras. Então, nós vamos estar falando aqui sobre a grandeza de Deus, né? Então, o autor da revista aqui, ele nos dá alguns versículos que exaltam, irmãos, essa grandeza de Deus. Bem, nós vamos estar lendo aqui. Diz assim: o texto bíblico insistentemente ressalta a grandiosidade de Deus. Observemos alguns aspectos da majestade divina destacado nos livros dos Salmos, por exemplo. Então, diz assim:
Nós não vamos ler, irmãos, todos os versículos por uma questão de tempo, mas você que está aí na sua casa, você pode estar anotando esses versículos e lendo posteriormente a esses versículos. Então, irmãos, a grandeza de Deus, ele é um dos atributos de Deus. Deus é grande, né? Deus é grande. Então, no livro dos Salmos diz assim: Deus é grande em bondade. Então, o versículo que a revista nos dá se encontra lá no livro de Salmos 31, versículo 19, se referindo à, à bondade de Deus, né? Deus é grande em bondade. Salmo 31, 19. Então, o que mais a revista nos dá aqui? Deus é grande em justiça. Salmos 36, versículo 6. O que mais? Deus é grande em misericórdia. Salmos 25, versículo 6. Deus é grande na sua notoriedade. Salmo 76, versículo 1. Deus é grande em suas obras. Salmos 92, versículo 5. E Deus é grande em sua glória. Salmo 138, versículo 5. E Deus é grande em poder. Salmo 145, versículo 5. Tal como o salmista, o apóstolo utilizou a expressão grande trono branco, que está em Apocalipse 20, 11, para indicar a imensidade da pessoa divina. O termo grande alude ao tribunal que alcança os mortos, grandes e pequenos. Apocalipse 20, 12, na nova versão internacional. Diz assim: o termo branco, por sua vez, revela que quem sobre o trono se assenta não é outro senão o perfeito e justo juiz. Como declarou o apóstolo Paulo, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nesse texto que nós lemos, e eu falei na sexta-feira passada, grandes e pequenos serão julgados. Então, aqui não é uma questão de altura, de estatura física, mas de pessoas que ocuparam cargos, posições de autoridade no mundo. Mas, irmãos, todos estarão diante de Deus, diante daquele que é o único grande, né, que é merecedor de toda a glória, de toda a nossa reverência, de toda a santidade. Então, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante desse Deus, irmãos, que é grande. Ele é grande. Amém? Então, eu ouvi certa vez, irmãos, uma ilustração sobre a grandeza de Deus. Eu gostaria aqui de compartilhar com você. Então, assim, eu gosto muito de elaborar perguntas. Deus é grande na sua vida, irmãos? Responde aí, coloca aí nos comentários. Deus é grande na sua vida? Então, tem uma ilustração que eu ouvi certa vez, um pai estava com seu filho na rua, e o menino, então, ele viu no céu um avião, né? Ele viu um avião. Mas antes ele tinha perguntado para o pai dele: pai, qual o tamanho de Deus? Deus é grande? Deus é pequeno? E então o pai, ele vendo aquele avião passando no céu, ao longe assim, ele falou: filho, aquele avião ali, ele é grande ou é pequeno? Então aquele menino olhou o avião, e como o avião estava nos céus, o menino falou: papai, esse avião ele é pequeno. Então aquele pai, ele pega o seu filho e ele leva o seu filho no aeroporto. Então aquele menino pôde ver que aquele avião que estava no céu, que ele tinha achado pequeno, ele está agora diante desse avião no solo e o pai dele pergunta: filho, e agora? Esse avião, ele é grande ou ele é pequeno? Então, o menino fala: papai, esse avião é enorme. Eu não estou acreditando no tamanho desse avião. Então, esse pai, muito sabiamente, ele vira para o seu filho e diz: filho, Deus é grande, mas muitas vezes, quando nós estamos afastados dele, nós achamos que ele é pequeno. Mas, na verdade, irmãos, Deus é grande. Então, quanto mais próximos nós estivermos desse Deus, irmãos,
maior nós podemos ver a sua grandeza, a sua majestade. Amém, ó, irmão Josias, a irmã Janaína. Deus é grande nas nossas vidas. Só pelo fato de estarmos hoje aqui, irmãos, Deus é maravilhoso, né? Os livramentos que o Senhor nos dá, que nós nem percebemos muitas vezes os livramentos que o Senhor nos dá. Só o fato do Senhor ter nos tirado do mundo e nos colocado na sua presença, né? Por podermos participar hoje do seu reino e estarmos com o Senhor no futuro, irmão, já é uma maravilha, já é uma grande bênção, né? Então, Deus, ele é grande. Então, quanto mais próximo nós estivermos desse Deus, maior nós poderemos ver a sua grandeza. Então, essa é a ilustração que eu queria estar compartilhando com os irmãos. E o próximo tópico da revista, irmão, diz assim: quem estará diante do trono branco? Quem será julgado neste evento? Então, assim, diz assim: todas as pessoas, exceto os salvos em Cristo, que foram arrebatados na primeira ressurreição. Estes não serão julgados. Além de tais pessoas, de todas as épocas e classes sociais, sejam grandes ou pequenas, estarão presentes neste juízo. Os anjos caídos que aderiram à rebelião satânica, esses receberão individualmente sua sentença final. Como nós podemos ver lá na Epístola de Judas, no versículo 6, fala sobre as potestades que deixaram a sua habitação. Então, irmãos, os próprios anjos, eles deixaram a sua habitação. Então, o texto diz que Deus, então, os reservou para esse dia, para o juízo. Então, com exceção dos salvos, né, que eles foram arrebatados. Então, quem estará? Grandes e pequenos. Como eu disse, né, pessoas que ocuparam posições de destaque neste mundo, né, que amaram a glória desse mundo, né, que buscaram na sua vida lá status, poder, né, como a Torre de Babel, como construtor da Torre de Babel, porque ele diz assim: vamos fazer para nós um nome. Né? Então, isso é muito atípico, irmão, da natureza humana, querer fazer para si um nome, né? Querer atrair para si multidões, querer atrair para si a atenção. Mas, irmãos, neste dia a atenção será para o nosso grande e justo juiz. Ele será aquele que terá, irmãos, toda a atenção que ele merece. Nesse dia, o Senhor diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então, quem mais estará diante do trono, irmãos? Diz assim, no tópico 1, 2 da revista, diz que falsos cristãos e falsos obreiros. Então, a Bíblia, ela nos adverte em várias epístolas sobre falsos profetas, falsos pastores, né? Falsos obreiros, falsos cristãos, aqueles que parecem ser de verdade, mas não são, mas que se infiltram na igreja, irmãos, para muitas vezes causar dissensões, pessoas que são. A Bíblia tem um texto que diz que eles saíram de nós, mas não são de nós. Então, são pessoas de dentro que muitas vezes promovem a dissensão, como o Senhor Jesus na parábola do trigo e do joio. Quando o anjo falou, vamos então cortar, Jesus falou, não, porque o trigo então pode ser cortado junto, vamos deixar que ambos cresçam ali juntos. Né? Então, infelizmente, nós vamos conviver com a maldade enquanto esse fato não acontecer. Então, segundo as palavras de Jesus no dia do juízo final, falsos cristãos comparecerão diante do grande trono branco e tentarão escapar da condenação eterna. Tais pessoas argumentarão que serviram ao Senhor e agiram em seu nome, e a confirmação de suas palavras estaria nos sinais e maravilhas que operaram entre os homens durante toda a vida. Cristo, no entanto, as chamará de praticantes da iniquidade, ou seja, elas não escaparão do juízo do trono branco. E eu quero, irmãos, fazer essa leitura com vocês aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23.
O título da Bíblia diz assim: quem entra no reino dos céus? Irmã, eu vou estar fazendo uma leitura a partir do 21 aqui, vai. Diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, irmãos, seremos justificados primeiramente pela fé em Cristo, porque a nossa salvação é mediante a fé, né? Mediante a fé em Cristo. Mas as obras, a verdadeira e genuína fé, ela nos leva a fazermos as obras da fé. Então, o que o Senhor está falando aqui? Não é todo aquele que diz, ó, minha filha querida está participando, a paz, Neuza, Deus abençoe, filha, o Senhor te abençoe. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, porque o Senhor Jesus, irmão, ele conhece o nosso coração. Nós não podemos enganar o Senhor com palavras, porque ele conhece aquilo que está dentro. Porque o Senhor Jesus diz certa vez que a boca fala daquilo que está cheio o coração, mas o Senhor não se deixa enganar. O Senhor também, certa vez, repreendeu os fariseus, falando: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando. Né? Então, o Senhor não se deixa enganar. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas quem entrará? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, é aquele que faz a vontade de Deus, é aquele que obedece ao Senhor. Então, no versículo 22 diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Irmãos, esse texto aqui ele está falando de crentes, que são quem? Os falsos cristãos que a revista está falando aqui. Pessoas que operaram, irmãos, sinais, maravilhas e milagres. Então, muitas vezes, a gente se deixa enganar por sinais e milagres, irmãos, mas a gente não pode... nós devemos, aliás, ficar atento que com sinais e maravilhas as pessoas, na época da grande tribulação, serão enganadas. Porque o anticristo fala descer fogo do céu e enganarão a muitos. Então, a gente não pode, irmãos, muitas vezes se deixar levar por um evangelho de milagres. Deus é um Deus de milagres? Sim. Mas um evangelho que não prega o Cristo crucificado e ressurreto, né? Ele não é um verdadeiro evangelho. Paulo fala que eu, ou até mesmo outro alguém que vier pregar outro evangelho, seja anátema. Então, o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, está falando: olha, ainda que um dia eu venha pregar para vocês outro evangelho que não seja esse, do Cristo ressurreto e crucificado e ressurreto, seja maldito. Então, qualquer evangelho, irmão, que ainda que faça chover milagre todo dia, mas que não seja o evangelho da cruz, irmãos, cuidado, muito cuidado, porque esses não entrarão no reino. Não é porque está operando milagres que eles vão entrar no reino de Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo diz assim: e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Vai ser algo público, irmãos. O Senhor Jesus não vai falar no ouvido deles, será algo aberto, aberto. Você entende que neste dia não haverá, irmãos, nada que não venha ser trazido à luz? Exatamente, Josias. Fala, mas não vive. Então tem muita gente hoje, né, falando, pregando, mas não está vivendo isso. Porque nós somos, irmãos, para muitas pessoas, cartas vivas de Deus. Nós somos, muitas vezes, a Bíblia que as pessoas não leem. Então, a nossa conduta precisa estar alinhada com a nossa pregação. Né? Eu não me lembro agora quem foi que falou, quem foi que disse certa vez, um homem, um teólogo do passado: pregue, ele diz assim, se necessário, use palavras. Então, o que ele quis dizer? Pregue com a sua vida, pregue com o seu estilo de vida. Então, o Senhor Jesus vai dizer para esses: eu não vos conheço, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, você entende, irmãos, o perigo disso? Você está dentro da igreja, você está operando sinais e maravilhas, mas você não se afastou da iniquidade. Lembra que nós vemos na sexta-feira passada? Olha como a Bíblia, irmãos, ela explica ela mesma. A Bíblia interpretando a própria Bíblia.
O que o Senhor falou para Ezequiel, lá, que nós lemos sexta-feira passada, quando o Senhor levanta Ezequiel como profeta, ele fala, olha, Ezequiel, pregue para o ímpio e pregue para aquele que se desvia da justiça. E aquele que se desvia da justiça, diz assim, Ezequiel capítulo 3, versículo 20, semelhantemente, quando o justo, está falando do justo, irmãos, está falando do crente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, então ele se desvia da verdade para praticar a iniquidade, o Senhor diz, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não avisando tu, no seu pecado morrerá, essa pessoa morrerá no seu pecado, e diz assim, e as suas justiças que praticara não virão em memória. Não vai ter lá crédito, irmãos. Não haverá crédito. Não, olha, esse irmão se desviou da verdade, olha, ele está praticando a iniquidade, olha, mas mas Senhor, eu em teu nome eu expulsei demônios, Senhor. Olha, eu operei milagres. Você entende, irmãos, a seriedade disso? De vivermos, de praticarmos aquilo que nós conhecemos como verdade, né? A verdade, ela precisa ser intrínseca, ela precisa estar dentro de nós. Olha lá, Francisco de Assis, pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário use palavras. Né? Então, está aí um grande exemplo de fé do passado. Então, irmãos, a verdade ela precisa ser algo prático na nossa vida. Porque naquele dia não adianta a gente falar, Senhor, Senhor, né? Porque as boas obras, irmãos, elas não serão lembradas se você se desviar da verdade e praticar aquilo que é errado. Então, vamos seguir aqui na leitura. A manifestação do fruto do Espírito. Então, o que acontece? Estes homens e mulheres autodenominados cristãos demonstraram os dons espirituais. Ou seja, eles operaram milagres, sinais e maravilhas. Contudo, não manifestaram o fruto do Espírito. Precisamos lembrar-nos sempre disto. Dons sem fruto não garantem a salvação eterna. Porque o Senhor Jesus disse que o bom homem do seu bom tesouro tira coisas boas. Não pode um bom homem do seu mau tesouro tirar coisas ruins. Não, irmãos. Né? A macieira da maçã, a videira da uva. Então, tais pessoas supostamente conheceram a Deus, mas não foram conhecidas por eles. Lucas 13, 27 é a mesma passagem, só que agora retratada por Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 27. Eu vou ler um pouco antes aqui, a partir do 22. Assim, a porta estreita, Lucas 13, a partir do 22. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam? Ele fez uma pergunta. E o Senhor Jesus Cristo respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser, não sei de onde vós sois. Não sei de onde vocês são. Versículo 26. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Ele responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Olha aqui o que o texto está falando. Versículo 26. Senhor, nós temos comido e bebido na tua presença. Né? Expulsamos demônios, profetizamos em teu nome. Irmão, isso é muito sério, irmãos. É sério demais, irmão. Tem gente brincando com a salvação. Gente brincando de ser crente, irmãos. A porta continua sendo estreita, irmão. A gente tem que entender que as coisas mudam, a cultura, ela muda, a sociedade, ela muda, mas a porta, irmãos, põe uma coisa na sua cabeça. A porta, ela não passou por reformas. A porta, ela continua estreita. E Deus não revoga a sua palavra. Amém? Assim como tira aqui, moça, esse letreiro aqui.
do Lucas 13, 25, 27. Assim como a parábola das virgens, que após a porta se fechou, não adianta a gente ficar batendo. A porta fechou, irmão, acabou. 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 Esse julgamento, irmãos, esse juízo do trono branco, é um julgamento que não vai ser como as leis terrenas, primeira, segunda, terceira instância, não, irmãos. O nome não foi achado no livro da vida, Lago de Fogo. Lago de Fogo, irmão. Então, nós precisamos despertar para essas verdades, irmão. São muito pouco ditas, pregadas e ensinadas. Nós precisamos despertar para isso. Amém? Vamos seguir aqui. Qual o exemplo, irmão? Só para a gente finalizar aqui essa linha de raciocínio, com relação a sinais e maravilhas, a gente precisa entender que nem tudo que está dando resultado nos dias de hoje está tendo a aprovação de Deus. Eu sempre digo isso, né? Nem tudo que está dando resultado, Deus está assinando embaixo, irmãos. Né? Então, qual o exemplo que eu quero dar? Livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 6. E a gente não está falando de qualquer um, a gente não está falando do Maurício aqui não, irmãos. A gente está falando de Moisés. Moisés, o homem que era o homem mais manso da terra. Como Deus não é brincadeira, irmãos. As coisas de Deus não é brincadeira. Êxodo 17, versículo 6, diz assim, eu vou ler do 5 em diante. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. E que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Deus falou, fere a rocha. E a Bíblia diz, e assim o Senhor fez. E assim Moisés fez, conforme o Senhor havia dito. Então aqui, Êxodo 17, 6, Deus fala para Moisés, Moisés, pega a vara e fere a rocha. Só que muitas vezes, irmão, a gente tem que tomar cuidado, principalmente nós que já está 20, 30 anos na igreja, a gente colocar a nossa vida espiritual no automático. Eu preguei isso uma vez na igreja, então 20, 30 anos de igreja, irmão, não quer dizer maturidade cristã. Muitas vezes é algo muito perigoso, por quê? Porque a gente acaba acostumando com aquilo que é santo, a gente acaba caindo na rotina, a gente vai perdendo, sabe, esse espírito de temor e reverência quando a vida espiritual ela cai no automático. É algo muito perigoso. Então, o que acontece, irmãos? Lá, agora no livro de Números, no capítulo 20, Números capítulo 20, a partir do verso 8, 7. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Versículo 11. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes. E bebeu a congregação e os seus animais. Aí, a Cláudia até achou aí uma imagem. Irmão, você entende o perigo da gente cair no automático? Deus falou a primeira vez, fere a rocha. Moisés feriu. Só que Deus falou da segunda vez, fale a rocha. Irmãos, a rocha na teologia é que nós chamamos de teofania. Era a manifestação física de Deus. Deus era a rocha. Pode tirar, mas... Deus era a rocha.
Moisés não falou, ele feriu a rocha. Saiu água, saiu água. Saíram muitas águas. Bebeu a congregação e os seus animais. Só que o Senhor diz assim no versículo 12: o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não creste em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Quando o povo estava prestes a entrar, Deus chama Moisés no monte e mostra a terra para Moisés. Moisés não entrou na terra prometida, irmãos. Era Moisés. Não era o Maurício, não. Era Moisés. Era o homem de Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender que, como eu disse, apesar de toda a modernidade, apesar de toda a mudança cultural, é, 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 política, Deus não muda, irmãos. Deus não muda. Tá bom? O padrão é isso aqui, ó. O que Deus falou está aqui. Nadab e Abiú apareceu com fogo estranho perante o Senhor. Foram fulminados. Então, não existe um jeito. Eu adoro do meu jeito. Eu não quero nem saber dos outros. Eu faço do meu jeito. Então, foi fulminado. Fogo estranho na presença do Senhor. Então, também no reino, você não pode ter apenas boa intenção, irmão. Você tem que fazer as coisas da maneira certa. Né? Quando a arca estava sendo trazida para Jerusalém, o texto diz que os bois tropeçaram e a arca ia cair. Uzá, então, foi e botou a mão na arca, irmão. Só que Uzá não era levita. Uzá não podia tocar a arca, irmão. A arca era Deus. Ele foi fulminado ali e morreu ali mesmo. Você entende que Deus é santo e não tem um jeito nosso de fazer as coisas? Tem um jeito dele, irmãos. Deus não muda, né? A Bíblia diz que em Deus não há sombra de variação. Então, irmão, vamos seguir aqui adiante. Espero que isso tenha ficado claro até aqui. O que mais? Nós temos aqui, irmãos, no tópico 1.3 da revista, a ressurreição de Cristo e o juízo final. Então, como nós falamos no início, Cristo ele é a primícia daqueles que ressuscitaram, né? Então, o que diz? A ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa fé. É o que nós falamos na sexta-feira passada, irmão. Então, a coluna mestra da nossa fé é o Cristo ressurreto. É o Cristo ressurreto. Né? Nós vamos fazer a leitura agora lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15, eu quero ler com vocês do 1 ao 23. É isso aí, Josias. Deus é Deus. E ele não muda. Né? E como diz aí uma letra do louvor, ele continua sendo Deus. Né? Tudo muda, mas ele continua sendo Deus da Bíblia. Né? A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Né? Então, sem atualização. Não precisa atualizar a Bíblia, não precisa atualizar Deus, tá bom? A gente não pode acrescentar nada e nem tirar nada daqui. No próprio Apocalipse está escrito isso. Então, irmão, lá em 1 Coríntios capítulo 15, a igreja, a verdade é que a igreja ela sempre foi alvo em ataque de heresia, de falso ensino. Né? Então, o que está acontecendo aqui? Estão falando que não há ressurreição, aqui nesse texto que nós vamos ler. Assim como lá em Gálatas, por exemplo, os cristãos estavam voltando para o judaísmo. Né? Então, você vê como as heresias elas vão se infiltrando dentro da igreja? Lá em Tessalônica, fala, não, Jesus já voltou, gente. Jesus já voltou, vocês ficaram. Então, sempre aparece, irmãos, esses falsos ensinos dentro da igreja, para afastar, para desviar os irmãos. Né? Então, Paulo se levanta aqui em 1 Coríntios capítulo 15, e ele fala, irmãos, ele deixa bem claro aqui que não. Nós vamos ler aqui, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 1 ao 23.
Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como o vou tenho anunciado, se não é que cresces em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Então, olha aí a, a importância da gente transmitir sem alterar nada do conteúdo, porque é a mesma palavra que Paulo usa na ceia. Né? Eu estou dando para vocês aquilo que eu recebi do Senhor, sem alterar nada, sem nada adicionar, sem acrescentar e sem excluir nada. Então, olha a fidelidade, irmão, do arauto. Olha a fidelidade de quem prega, de quem ensina. Você não pode acrescentar nada na Bíblia, bem? Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Olha aí, pregação apostólica. E que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia. Olha aí, irmãos, a pregação. Aqui é a pregação do Evangelho. É isso. Segundo as Escrituras. Né? Então, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Paulo falando de si mesmo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Olha aí, irmãos, que maravilha, hein? Que haja em nós o mesmo sentimento, irmãos. Nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo, o maior plantador de igreja do Novo Testamento. Ele está falando que eu sou o menor dos apóstolos. Né? O mesmo sentimento que houve em João Batista, que ele cresça e eu diminua. Irmãos, que isso exista na minha e na tua vida em excesso, sabe? A humildade, saber que nós não somos nada, nós somos apenas barro. Então, seguindo aqui. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Então, o que Paulo está falando aqui até agora? Que Cristo foi ressuscitado, irmãos. Que Deus ressuscitou o Senhor. Ele foi visto por Paulo, ele foi visto por Cefas, ele foi visto por Tiago, pelos 12, ele foi visto por mais de 500 irmãos, depois de ter sido ressuscitado. Então, Paulo já está falando aqui, ó, vamos parar com essa conversa aí. Como que Cristo não ressuscitou? Então, aqui ele continua. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Como assim? Não pode. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, Paulo fala, agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Quem são aqueles que dormem? Aqueles que morreram, a primeira morte. Aqueles que dormiram no Senhor. Lembrando, irmãos, que aqueles que dormiram no Senhor, aqueles que dormiram que foram crentes fiéis, amém? Porque aqueles que dormem no Senhor já estão num estado de gozo. Assim como aqueles que morrem sem o Senhor, já vão para o inferno, um estado de tormento. Né? Não é aquela coisa de inconsciente, como acreditam alguns, não. Né? E isso é reforçado pelaquela... Uns dizem parábola, outros dizem que não. Né? Eu fico com a linha que entende que Rico e Lázaro não foi uma parábola. Há alguns detalhes ali que, né, não encontramos em outras parábolas, que fala
quando aquele homem morre, então ele está ali num lugar de tormento, mas ele está vendo, né, aquele que era pobre, ele está lá no seio de Abraão. Então, ele já está em tormento ali e ele está vendo aquele pobre no seio de Abraão sendo consolado do seu sofrimento. Né? Então, o Senhor Jesus, ele é a primícia daqueles que dormem, daqueles que dormiram no Senhor, tá, irmãos? É muito comum, né? Aquela pessoa, ela passa a vida inteira, né, na iniquidade, né, frutos horrendos aí de perversidade, né? De repente morre, né? E aí fala, mais uma estrelinha no céu, descansa em paz. Irmão, desculpa, não tem como. Né? A pessoa morre a vida inteira sem querer saber de Cristo, morre na iniquidade, irmãos. Né? Eu não sou o juiz para dizer que essa pessoa, mas pelo que a gente entende de escritura, a gente sabe que essa pessoa, né, ela não está no seio de Abraão, né, irmão? Então, não adianta a pessoa falar, passa a vida inteira né, fazendo aquilo que é ruim, desprezando, ignorando o evangelho, a pregação, morre. Não adianta a gente querer falar, descanse em paz agora, né, irmãos? Partiu dessa terra sem Cristo, irmãos, não tem descanso, irmão, não tem paz. Né? Então, diz assim, como Cristo ele é a premissa dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo primeiro foi ressuscitado, ele é as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, Cristo ressuscitou. Essa é a garantia que nós temos de nós sermos ressuscitados também, porque ele ressuscitou. Amém? Seguindo aqui. Então, irmãos, a gente vai estar encerrando aqui, eu só vou estar lendo aqui alguns versículos que a revista nos dá como base dessa ressurreição. Amém? Então, diz assim, o testemunho da palavra. Então, a palavra testemunha sobre a ressurreição, sobre essa ressurreição. Então, você pode encontrar lá em Salmos 16, versículo 10, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Então, há também o testemunho da natureza sobre essa ressurreição. Mateus 28, versículo 2. Há também o testemunho do túmulo vazio. Marcos 16, versículo 8. Né? Quando as mulheres foram lá e o túmulo estava vazio. Então, que era uma prova de que o Senhor havia ressuscitado. O testemunho dos anjos, porque os anjos viram para ela e perguntam, por que viesses procurar aquele que vive? Né? Ele não está aqui entre os mortos, ele vive, né? Que é o testemunho dos anjos. Lucas 24, do versículo 4 ao 7. O testemunho das mulheres, Lucas 24, 1. As mulheres creram na ressurreição do Senhor. E o testemunho dos discípulos, Mateus 28, 9, Marcos 16, 9, Lucas 24, 15, 36, João 20, versículo 19, e João 20, versículo 1 e versículo 14. E eu leio, tá, irmãos? Eu leio todos esses versículos aqui, e quando as mulheres elas foram lá e eles viram que Jesus havia ressurreto, irmãos, elas creram. Elas creram, e quando elas correram contar para os discípulos não creram, irmãos. Então, quando o Senhor Jesus aparece, o Senhor Jesus ele lança em rosto essa incredulidade dos discípulos. Mas aquelas mulheres, elas creram. Né? Então, parece que, irmãos, a verdadeira e genuína fé em Jesus, ela abre os nossos olhos. Ela abre os nossos olhos. Porque aquilo que você não tem fé, irmão, você não vai conseguir enxergar. Porque são coisas, irmão, que a gente só consegue enxergar pela fé. E elas creram, e elas viram o Senhor. E quando o anjo manda ela dar a notícia para os discípulos, o próprio Senhor Jesus aparece para elas no meio do caminho. E então elas adoram o Senhor. E os discípulos, né, aqueles que andaram, que viram todos os sinais do Senhor Jesus, eles duvidaram, irmãos. Então, fique aí como meditação isso aí para você. Então, só para a gente finalizar a aula de hoje, irmão, assim como o nosso Salvador ressuscitou, todos os homens ressuscitarão para serem julgados. Atos 17, 31, que é o texto da revista, 1 Coríntios 15, 1 ao 23.
uns para a salvação na primeira ressurreição e outros para a condenação após o milênio. Então, todos seremos ressurretos, né? Só que haverá dois destinos. Ou para estarmos com o Senhor na glória, um lugar de descanso, ou para sermos, né? Sermos não, ou para um lugar de tormento, que eu não quero estar lá, irmãos. Eu quero perseverar até o fim. Isso ficará gravado, irmãos. Você pode estar acessando essa gravação depois, para estar assistindo com mais calma, lendo as referências bíblicas, meditando sobre elas, não ficando apenas nas minhas palavras, tá, irmãos? Seja aquele crente bereano, né? Quando Paulo estava pregando ali, eles abriram a escritura para ver se aquilo que Paulo estava falando estava realmente na Bíblia. Então, tenha tenha um espírito crítico, né? Pegue o que eu estou falando e compare com as escrituras. Sempre faça isso, irmãos, com quem quer que seja que esteja pregando, que esteja ensinando. Esteja sempre com a sua Bíblia aberta. Amém? Irmãos, vamos estar orando agora, encerrando esse estudo, para a glória de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por este momento na tua presença. Ó Deus, guarda, Senhor, esta palavra em nossos corações, a fim de que o inimigo não venha, Senhor, a roubar essa semente, Senhor, que é lançada em nossos corações. Que nós possamos aprender, colocar em prática e ensinar ao nosso próximo, Senhor, de que o Senhor há de julgar vivos e mortos, ó Pai. Que nós possamos, imbuídos desta mensagem, Senhor, proclamar esta mensagem de salvação, para que mais pessoas, Senhor, também possam, Senhor, desfrutar da salvação eterna, Senhor, ao teu lado, Deus. Nós te glorificamos, te bendizemos e te agradecemos, ó Pai, por tão rica, Senhor, e tão grande e misericordiosa salvação que o Senhor proveu para as nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos desde já, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.